Você já se sentiu preso a uma dor antiga, a algo que alguém disse ou fez e que ficou marcado em você como se fosse verdade? Talvez tenha escutado que não era bom o bastante, que era fraco, que não merecia amor, que precisava se esforçar mais para ser aceito. Ou talvez ninguém tenha dito nada, mas o silêncio, o abandono, a ausência doeram mais do que qualquer palavra. E hoje, mesmo depois de tanto tempo, isso ainda vive aí dentro. Te molda, te trava, te esconde, mas escuta com calma. Você não é aquilo que fizeram com você. O que aconteceu te afetou, mas não define quem você é. O que disseram te feriu, mas não tem o poder de encerrar a sua história. Você não é a rejeição que sentiu. Você não é o trauma que viveu. Você não é o erro dos outros. Você é o que escolhe fazer com tudo isso. Sim, você foi ferido, mas também pode se curar. Sim, você foi diminuído, mas também pode se reconstruir. A sua essência, ninguém tem o poder de apagar. Você pode ter se moldado para caber, para agradar, para sobreviver. Mas agora, pode se libertar. A dor que ficou não precisa ser identidade. Ela pode ser ponto de partida. Feche os olhos. Respire fundo. Pense em todas as vezes que você se calou, que se escondeu, que acreditou que não era o suficiente. Quantas dessas ideias realmente nasceram em você? E quantas foram colocadas aí? Você não nasceu acreditando que precisava ser melhor para ser amado. Alguém te fez sentir isso, e você acreditou. Mas agora, você pode começar a questionar, a desapegar, a desfazer essa narrativa. Você não precisa mais carregar o peso do passado dos outros, nem viver à sombra dos erros alheios. Você é mais do que a dor que viveu, mais do que a versão que tentaram te convencer a ser. Você é inteiro, mesmo com cicatrizes, mesmo com dúvidas, mesmo com medos. E essas marcas não te diminuem. Elas te mostram o quanto você sobreviveu. Você está aqui, ainda caminhando, ainda tentando, ainda sentindo. E isso já é força. Você não precisa se apagar por ter sido ferido, nem se moldar para ser aceito. Você pode voltar a ser você, com tudo o que é, com tudo o que sente, com tudo o que viveu. E ainda assim, continua. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Só se lembrar de quem era, antes do mundo tentar te convencer do contrário. A sua verdade ainda está aí dentro e está pronta para respirar de novo. Você passou tanto tempo tentando ser o que esperavam, que esqueceu quem era antes de tudo isso. Antes da dor, antes do abandono, antes da crítica, antes da vergonha. Mas você ainda está aí, por trás das defesas, por trás do medo, por trás do que fizeram com você. E mesmo que te disseram que não era suficiente, você sempre foi. O problema é que você acreditou mais no olhar dos outros do que na voz que sussurrava dentro de você. Aquela voz que dizia: você tem valor, você merece cuidado, você pode ser quem é, sem medo. Mas essa voz foi ficando baixa, sufocada, esquecida. E no lugar dela, entrou o esforço, a cobrança, a constante tentativa de se encaixar. Mas escuta, você não veio para se encaixar. Veio para existir com inteireza. Você não precisa mais repetir os padrões que te machucam.
nem sustentar vínculos que só te diminuem. Você pode se afastar, pode soltar, pode recomeçar. A sua história não precisa seguir o mesmo roteiro. Você é livre para reescrever, mesmo que doa, mesmo que demore, mesmo que ninguém entenda. Feche os olhos por um instante, respire, sinta onde em você ainda mora a culpa, sinta o lugar onde você ainda se diminui, sinta as vozes que não são suas, mas que ainda mandam em você. Agora, comece a devolver o que não te pertence. Essa exigência constante não é sua. Esse medo de errar, alguém te ensinou. Essa sensação de inadequação foi criada, não nasceu com você. Você não precisa mais carregar isso. Você pode ser leve, pode ser imperfeito, pode ser real. E mesmo assim, ser digno, porque o seu valor não depende do que fizeram com você, nem das palavras que te feriram, nem das vezes em que te ignoraram. Você é mais do que tudo isso, muito mais. E talvez esteja na hora de lembrar que você nasceu inteiro e continua inteiro, mesmo com as partes que tentaram arrancar de você. Lembrar que você não precisa de permissão para se libertar, nem de aprovação para mudar. Você só precisa de verdade, com você, sobre você, para você. Você não tem culpa pelas dores que te causaram, mas tem responsabilidade sobre o que vai fazer com elas agora. E pode escolher fazer diferente. Você pode se tratar com carinho, pode começar a se escutar, pode se proteger de ambientes que te diminuem. Você pode aprender a dizer: isso não é meu, essa dor não me define, essa história não me prende mais. E ao dizer isso, você começa a voltar para si, devagar, profundamente, com coragem, e aos poucos, a sua alma começa a respirar de novo. Você já carregou culpa demais, já se diminuiu demais, já tentou se moldar para caber em espaços que nunca foram seus. Mas agora é hora de se permitir algo novo. Não um novo lugar, não um novo papel, mas uma nova forma de se olhar, com mais carinho, com mais compaixão, com mais coragem de dizer: eu não sou o que fizeram comigo, eu sou o que escolho ser a partir disso. Você não precisa apagar o que viveu, mas pode decidir o que vai carregar daqui em diante. Não precisa se vingar, nem se justificar, nem tentar explicar para todo mundo. Você pode simplesmente seguir, e seguir em paz. Você pode se libertar de nomes que colocaram em você, rótulos, papéis, feridas antigas. Você não precisa mais se esconder atrás da dor, nem se proteger com máscaras, nem viver em alerta o tempo todo. Você pode baixar a guarda, pode respirar com alívio, pode se ver com novos olhos. Feche os olhos agora. Respire fundo. Sinta o espaço que se abre aí dentro quando você escolhe se libertar de quem te feriu, de quem te culpou, de quem não soube te amar. Você não precisa carregar esses nomes, essas vozes, esses traços que tentaram colar em você. Você é mais do que isso. Sempre foi. E agora pode viver com mais verdade, com mais presença, com mais amor próprio, com mais clareza de que tudo o que te fizeram não é quem você é. Você é o que ficou de pé, é o que seguiu caminhando, é o que mesmo ferido ainda acredita no amor. E isso é mais forte do que qualquer dor. Você não é seus traumas.
não é suas cicatrizes, não é as palavras que te jogaram como sentença. Você é liberdade. Você é recomeço. Você é reconexão. E a partir de agora, você pode começar a viver como quem se pertence, sem pedir desculpas, sem tentar caber, sem medo de incomodar. Porque quem te ama de verdade não precisa que você se encolha, só precisa que você seja. E você pode ser inteiro, autêntico, presente. A dor pode ter deixado marcas, mas você decide o que floresce sobre elas. Você decide que nome carrega, que caminho segue, que versão sustenta. E se puder escolher, escolha ser você, antes da dor, durante a cura, depois da libertação. Boa noite. Durma com a leveza de quem já não precisa carregar o que não é seu. E se essa mensagem falou com você, coloque uma lua nos comentários. Talvez alguém precise saber que não está sozinho nessa caminhada.